A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento em que nós nos colocamos a buscar a palavra do Senhor, momento em que nós buscamos sim aprendermos com aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos, e com certeza o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso para fazer coisas além daquilo que temos realmente pedido, além daquilo que nós temos buscado, porque o nosso Pai, Ele é grandioso, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias. Eu quero muito que você, meu amado, você, minha querida, que já está nos acompanhando, já esteja aí tomando posse da palavra, já esteja também compartilhando, fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Eu estou aqui compartilhando. Quero que você também compartilhe aí, quero que você já esteja fazendo com que mais pessoas, mais, vamos dizer, familiares, amigos, conhecidos, estejam tomando posse da palavra do Senhor, tomando posse daquilo que o nosso Deus, o nosso Pai, deseja e quer agora nos ensinar. Eu já compartilhei aqui, vou compartilhar também nos meus grupos, e você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É o momento de nós aprendermos com a palavra de Deus, e hoje nós vamos aprender lá em 1 Coríntios. Então você que deseja, você que quer estar aprendendo comigo hoje, Alexandre Veras está aí já chegando, você vai fazer o seguinte, você já vai pegar o teu evangelho aí, a tua palavra, e você vai comigo lá já para 1 Coríntios, onde vamos aprender acerca da palavra do nosso Deus, onde nós vamos aprender com o nosso Pai de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Estou vendo aí nossa querida evangelista Elisângela Aquino chegando também aí já para poder estar conosco em mais uma noite de ensinamento, mais uma noite de aprendizado, não é verdade? E assim que você já pegar a sua palavra, vá comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, é onde nós vamos nos basear. Vamos estar aprendendo hoje com a palavra do Senhor. Eu estou aqui fazendo o meu compartilhamento, dividindo este momento com mais pessoas, fazendo com que mais almas, mais grupos, mais famílias, mais servos do Senhor estejam conosco aí, aprendendo acerca da palavra de Deus, tomando posse de tudo aquilo que o nosso Senhor e o nosso Salvador, Ele deseja agora estar nos ensinando. Então, pega aí, nós já vamos ler, já vamos estar aprendendo. 1 Coríntios, capítulo de número 12, vai ser onde nós vamos nos basear, vai ser onde nós vamos nos pautar aí em todo o ensinamento, em toda a palavra do Senhor. Hermione, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda mais uma vez. Estamos aí iniciando este momento de aprendizado, este momento onde vamos nos colocar a aprender com o nosso Deus, aprender com o nosso Pai, de uma forma gloriosa, de uma maneira poderosa. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo de número 12, nós vamos a partir do versículo de número 12 também, onde o apóstolo Paulo, ele fala acerca da unidade. Ele fala da questão da unidade dos membros do corpo, ou seja, o que nós, enquanto corpo, enquanto membros, precisamos fazer ou necessitamos ser para que este corpo, este membro que cada um de nós representa neste corpo, na totalidade, ele é importante, qual é a sua função e como devemos nos portar. E isso já nos ensina também, de uma certa forma, aprendermos a lidar com situações, e às vezes situações na nossa própria casa, no meio do nosso trabalho. Somos um corpo enquanto família, somos um corpo enquanto profissionais, somos um corpo enquanto igreja, nós somos um corpo à medida que nós fazemos parte de um grupo de pessoas. E aqui Paulo começa dizendo assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
Olha que coisa maravilhosa. Ele fala que o membro faz parte de um único corpo e o corpo possui vários membros, assim como nós, sendo membros, fazemos parte de um único corpo. Assim também ele diz que são um só corpo, assim é Cristo também. Ele é um só Senhor, ele é o único Salvador, mas é ele que faz com que todos nós venhamos ser agregados a esse plano de salvação, a esse plano glorioso onde o Senhor nos insere, onde o Senhor nos coloca a sermos participantes. Só que ele começa então a desmembrar, ele começa então a falar algo interessante. Ele diz assim no versículo 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ele fala, irmã Filomena, paz, seja bem-vinda, ele vai falando conosco aqui que nós somos batizados em um único propósito, nós somos batizados pelo mesmo Deus, nós temos o mesmo Espírito que age e opera em nós, e ele vai dizendo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmã Arlete, a paz, seja bem-vinda. Está falando que o corpo não possui um único membro. O corpo é composto por vários membros, ou seja, vários membros. Entre eles, membros de muita importância aos olhos de algum, aos olhos de outro, membros, vamos dizer, de menos importância, mas para o corpo todos têm o mesmo valor, a mesma importância. Estou vendo aqui nossa irmã Vicentina também chegando, a paz do Senhor Jesus. Ele diz, se o pé disser, olha bem, se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Então, se o pé fala assim, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Ele faz até uma análise, baseando e olhando agora para a nossa estrutura, para a questão de anatomia, do ser humano. Ele fala, se o pé virar para a mão, ou virar para o corpo e dizer assim, eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo, então eu não pertenço a esse corpo por ser pé e não ser mão. Aí ele diz, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Rosângela Santos, a paz, seja bem-vinda. Deus está mostrando para nós aqui que às vezes a gente indaga, a gente questiona, a gente fica querendo entender, querendo compreender algumas coisas, e Deus ele está falando de uma coisa tão simples. Olha o que ele fala, e aqui começa o ensinamento de uma forma mais profunda. Ele diz assim, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Aonde estaria então as outras aptidões? Aonde estaria então o trabalhar, o mover, o agir das outras partes do corpo? Aonde estaria? É isso que Deus ele está se propondo agora a falar. Está se propondo a dizer que todos nós temos uma função específica. Deus está deixando claro, por intermédio do apóstolo Paulo, que tanto eu como você, ou seja, todos nós, enquanto membros do corpo de Cristo, temos uma importância muito grande. Somos de suma importância, de suma necessidade para o agir, para o trabalhar, para o operar da obra, para que todas as coisas cooperem para um grande crescimento, para um grande propósito. E ele diz mais, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então Deus, ele nos posiciona conforme a vontade dele, conforme o propósito dele, como ele quis, do jeito que ele pré-estabeleceu. Eu não posso questionar. Tem pessoas que questionam porque não faz isso, ou porque não teve aptidão para tal habilidade. Por que eu não canto?
né? Porque minha voz é ruim, porque eu não sei pregar, porque eu não sei orar, porque eu não faço, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não consigo. Às vezes você se preocupa tanto em fazer algo e esquece a aptidão, ou seja, esquece a função a qual a ti fora delegada. Muitas vezes a gente tende a valorizar mais o dom do alheio, do próximo, do que aquilo que temos recebido do Senhor. Muitas pessoas têm uma função essencial na casa de Deus, que é de acolher, que é de receber, que é de estar ali recepcionando as pessoas, sempre com um bom ânimo, sempre com um sorriso, com um abraço, sempre apertando a mão, se realmente importando com aqueles que chegam, com os que estão. E esse é o ministério, que se chama ministério de acolhimento, ministério de cuidar das almas. Muitas pessoas são atarefadas como Marta, que preocupa com muitas coisas e esquece o essencial, o mais preciso. Muitos estão mais preocupados e desejosos em estar no altar, em estar no púlpito, em estar em evidência, e esquece que funções do anonimato faz com que muitas pessoas se agreguem, muitas pessoas se sentem, vamos dizer, amadas, importantes na congregação. É de suma importância cada pessoa, o que limpa, o que cuida, o que acolhe, o que evangeliza, o que prega, o que dança, o que louva, o que ensina, o que cuida das crianças, aquele que está sempre ali trabalhando toda a obra, como numa casa. A função do pai, a função do filho, quem lava, quem passa, quem sai com o cachorro, quem faz, todas as funções são de suma importância. O andamento, a engrenagem, ela precisa estar funcionando perfeitamente em todos os seus âmbitos, para que o motor, para que todos os componentes daquele grande projeto funcione perfeitamente. E olha o que vai dizer ele ainda, ó. Ele fala assim: se todos fossem um só membro, onde estaria então o corpo? Se fosse só braço, não era corpo, era braço. Se fosse só olhos, então não era corpo, era olho. Se fosse só orelha, então não era um corpo, era só orelha. Então ele precisa, para que haja um corpo, é necessário que todos os membros estejam ali presentes. Então é necessário que haja pé, que haja antebraço, que haja braço, que haja cotovelo, que haja dedo, que haja unhas. É necessário que haja orelha, nariz, boca, sobrancelha. É necessário que haja íris, o globo ocular. É necessário que haja dentes, boca, língua. Todos esses membros são de suma importância para o corpo. E ele diz mais, ó: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Ninguém pode virar para o outro e dizer assim: eu não preciso de você, eu não necessito de você. É um grande erro que se comete quando a pessoa nervosa, ela fala assim: mas eu não preciso de você, eu me viro sozinho. Todos nós necessitamos um dos outros. Todos nós precisamos, em algum momento da nossa caminhada, daquele que está ao nosso lado. Ninguém vive só. Todos nós. A própria palavra ensina que é melhor serem dois do que um, pois caindo há quem o levante. É melhor porque dois resistirá melhor do que um. E se alguém tentar, às vezes contra você, o outro te ajuda a resistir. Na oração, Jesus ensinou que a concordância, duas pessoas ligando em oração, pode pedir qualquer coisa ao Pai que lhe seria feito. Então você percebe que é necessário sempre que alguém esteja ali me auxiliando, esteja comigo. Ninguém pode viver só. Clair Carvalho, a paz do Senhor Jesus. Estamos falando aqui da unidade dos membros do corpo. Estamos aqui falando o quão é importante cada um de nós no âmbito ministerial, como também no âmbito familiar, em qualquer área que o Senhor nos enviar. É necessário valorizar o que o outro faz. É necessário também reconhecer o valor que se tem, a importância que Deus nos concedeu
ao nos estabelecer como filhos, como servos. Eliane Lima, a paz do Senhor Jesus. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo parecem ser os mais fracos, são necessários. Ainda aqueles membros que parecem ser os mais fraquinhos, que não têm tanto valor e importância aos nossos olhos, esses também se fazem necessários. Todos têm uma função específica já pré-estabelecida ou determinada por Deus. Cada um, todos nós. Então nós temos que aprender a nos valorizar, a nos encontrar enquanto membros deste corpo. Será que você realmente tem se valorizado? Será que você tem encontrado o seu valor real diante da obra de Deus? Será que você já tem percebido o quanto você é importante, o quanto Deus, Ele realmente deseja te usar? Muitas das vezes erramos por não conhecermos, às vezes, esse poder, esse grande mover extraordinário da parte do Senhor. Por não conhecer o papel, a tarefa que nós possuímos diante de Deus, erramos, cometemos falhas. Mas Deus está nos ensinando hoje que por mais que você se sinta inútil, ou que você olhe para o teu chamado, para o teu ministério, diga assim: eu não sou uma pessoa necessária. A obra flui sem mim. Eles não vão se importar se eu não for. Eles nem vão ligar, na verdade, se eu não comparecer. Engano seu. Todos são importantes para o fluir e o bom andamento da obra. Todos vocês, todos, cada um, você, meu amado, você, minha querida, todos vocês que estão me ouvindo agora, é de suma importância para esse grande projeto que Deus tem para salvar e resgatar almas aqui na terra. E ele diz mais, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que nós, olha bem, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são muito mais honestos não têm necessidade disso. Mas, olha bem, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus está dizendo, que Ele, ao formar o corpo, deu muito mais honra ao que tinha falta dela. Ou seja, Deus está dizendo que Ele vai trabalhar, que Ele vai operando, que Ele vai mostrando aquele que às vezes se sente desonroso, aquele que se sente inútil. Deus, Ele vai dar a esta pessoa um momento de se sentir importante. Chegará o dia, o momento em que o seu dom, o seu talento será de sumo valor, de suma importância para o fluir da obra. Então, não abandone aquilo que Deus te confiou. Não deixe ficar para trás aquilo que Deus, Ele te entregou como ministério. Ainda que o homem não valorize, ainda que não haja reconhecimento do jeito, da maneira que você esperava, descanse em Deus. Aguarde no Senhor, porque você é tão importante. Você quer ver quando a gente percebe a importância que temos? É quando às vezes somos ausentes e as pessoas começam a perguntar, sentir sua falta. Olha, você é uma pessoa muito importante. Eu gosto de falar com você, eu gosto de conversar com você. Porque às vezes a gente não entende o valor que temos. É quando as pessoas então começam a declarar que a gente vai perceber o tamanho da importância que nós realmente temos diante deste grande ministério, diante deste corpo de Cristo. E olha o que ele vai dizer mais, preste bem atenção. Para que não haja divisão, olha o que ele fala, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele.
E se o membro é honrado, todos os membros têm que se alegrar com ele. Ele está dizendo que a gente precisa ter esse sentimento. Se alguém está doente, adoecemos junto com aquela pessoa. A dor daquele passa a ser a nossa dor. Mas se aquele também se alegra, a alegria dele passa a ser a nossa alegria. Então Deus está dizendo que nós temos que estar ligados, precisamos estar próximos, temos que estar ajustados de tal maneira que caminhemos juntos, lado a lado, um sempre ajudando e cooperando com o outro. Imagina se o seu pé direito quisesse ir para um lado e o seu pé esquerdo para outro lado, direções opostas. Como que você ia fazer? Imagina o teu olho olhando para uma direção e o outro olho olhando para outra direção. Já pensou? Mas se todos estão no mesmo propósito, na mesma direção, como não vai ser grande então o sucesso? Como que não alcançarão o propósito que foi delegado, que foi colocado e confiado em suas mãos? Então ele está dizendo que é necessário que haja essa unidade, que haja esse crescimento. E ele diz mais, ora, vós sois o corpo de Cristo. Ele adverte em Evangelista Hilda. Ele fala, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos o corpo no conjunto, mas somos membros no particular. Cada um recebeu uma função, mas fazemos parte deste corpo essencial para o fluir da obra. Então, se você se acha uma pessoa que não tem importância, se você despreza o teu chamado, despreza o teu talento, despreza aquilo que Deus te confiou, então é necessário que os outros membros deste corpo comecem a se importar com você. Comece a realmente mostrar o seu real valor, a sua real importância no conjunto, para que você não seja, vamos dizer assim, amputado, para que você não fique fora. É necessário que se sinta valorizado cada um dos membros deste corpo. Já pensou se a mão fosse egoísta e não quisesse se esforçar para escovar os dentes? Ou se a mão fosse tão egoísta ao ponto de não querer se emprestar para que o corpo fosse lavado? Ou o pé egoísta para não fazer a vontade, da mente de ir até um lugar e falar assim, eu não vou andar, eu não vou caminhar? Ou se a boca, tendo o coração desejo de pronunciar algo, se trancafiar e dizer assim, eu não vou me pronunciar? Imagina, se o ouvido, ele se tapar para não ouvir nada daquilo que você precisa ouvir para tomar atitudes. Mas todo o corpo trabalha em conjunto, diante da informação que vem da mente, aonde sabemos que esse corpo, ele é um corpo direcionado pela cabeça que é Cristo. Então ele direciona e todo o conjunto trabalha em conformidade, em concordância para o propósito pré-determinado por ele. Para a gente finalizar e orar, olha o que vai dizer aqui, ele diz, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas. E ele diz, interpretam todos, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. É que ele está dizendo, todo mundo faz a mesma coisa? Já pensou? Não, nem todo mundo faz a mesma coisa. Um prega, outro louva, outro recebe, as pessoas acolhe, outro ensina, outro cuida, outro está com o coração voltado a evangelizar, a resgatar almas, a ir atrás do perdido, a visitar, a cuidar de casais, a ministrar jovens,
a cuidar de mulheres, a cuidar de homens. Então a gente percebe que cada um teve de Deus uma missão. E quando todos esses se colocam em um foco, se torna a obra muito mais excelente, uma obra muito mais, vamos dizer, poderosa e gloriosa. Então valorize aquilo que Deus te deu. O que eu queria que você entendesse hoje, que o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus te confiou não é nada menos do que aquele que o outro possui. Você é tão importante quanto qualquer pessoa. Tanto o que prega no altar, quanto o que está na porta, o porteiro, chamado assim de alguns ministérios, ele é tão importante quanto o pregador, o convidado ou o presidente do ministério. Todos têm a mesma, vamos dizer, importância diante do chamado do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o nosso Deus, crendo que Ele é poderoso para nos ensinar, crendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Tome posse juntamente comigo desta palavra agora. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como é bom poder todos os dias meditar na tua palavra. Como é bom poder aprender acerca daquilo que o Senhor nos deixou como ensinamento, como base para que o nosso ministério, para que nós, enquanto membros deste corpo, aonde Cristo é o cabeça, venhamos desempenhar com excelência, cada um, o seu chamado. Dá, meu Deus, o entendimento a esta pessoa que comigo está orando neste momento, a este que pensava não ter valor, a esta pessoa que pensava não possuir nenhuma aptidão, ou não reconhecia e não dava mérito àquilo que desempenha. Meu Deus, todos são de suma importância. Todos, até aquele que só fala, que convida, que anuncia, que faz o papel de expandir a igreja, de anunciar o trabalho, às vezes através de um folheto, através de palavras liberadas num ponto de ônibus, em volta da igreja ou em volta da sua casa, no seu trabalho. Meu Deus, honra cada um naquilo que o Senhor tem confiado, na missão, a que cada um temos recebido do Senhor. Nos ensina também, ó Deus, a cooperar um com os outros, a fazer com que aquilo que eu tenho seja útil naquilo que o meu irmão possui, e vice-versa, o que o meu irmão tem de melhor, somado àquilo que eu também me empenho a ser de melhor, que possamos juntos alcançar algo ainda mais excelente, que não haja em nós divisão, que não haja em nós, meu Pai, como diz o apóstolo Paulo, esse sentimento de que eu queria ser como o outro, ou eu queria ser melhor do que o outro. Na verdade, que possamos ser, como o Senhor nos ensina, cooperadores, membros que compõem um corpo a qual a cabeça, sendo Cristo, vai nos direcionar e vai nos mostrar qual é o caminho mais excelente, qual é a obra mais importante, qual é o propósito, meu Pai, que devemos nos focar, qual é o propósito que temos que realmente nos empenhar para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Meu Deus, mostra a importância de cada dom, de cada talento já adquirido por cada um dos teus filhos. Mostra ao que canta que verdadeiramente o seu louvor, ele é importante porque ele quebranta, porque ele prepara, porque ele faz com que o coração seja preparado para receber a semente que é a tua palavra. Então ensina aqueles que às vezes não recebem o louvor, aqueles que às vezes, meu Pai, não se entregam. Mostra a essas pessoas que é necessário usar o ouvido, é necessário abrir este membro tão importante que é o ouvido, para que entre por ele a preparação para a palavra.
que o coração seja aberto, que a boca seja pronta a louvar, a engrandecer, que com as mãos possamos aplaudir o Senhor e te honrar, glorificando o teu nome, que os nossos pés sejam usados para nos conduzir sempre a estar, meu Pai, diante do Senhor, que os nossos olhos vejam a tua glória, que os nossos olhos contemplem a tua face e que as nossas mãos sejam instrumentos do Senhor para operar, meu Pai, aquilo que tem a nós confiado. Faça que cada um de nós venhamos, meu Pai, ser usado de uma forma gloriosa. Abençoa o teu povo. Abençoa este que estava, quem sabe, desanimado. Esta pessoa que pensava não possuir aptidão alguma. Esse que não via, meu Pai, importância no seu ofício. Esta pessoa que estava até pensando que não era útil, dá a ela a certeza de que a sua obra é tão importante quanto todas as outras, a qual ela julga ser melhor. Meu Deus, nos ensina a reconhecer o valor a qual o Senhor tem colocado em nós e nos faça ainda buscar pelos melhores dons, aqueles que vão fazer com que a nossa obra se torne ainda mais excelente, mais importante. Tem intercessores que às vezes pensam que a sua oração não é importante, mas o que seria da obra se não tivesse aqueles que oram, aqueles que intercedem? O que seria da obra se não tivesse aqueles que se colocam a pedir a Deus que esteja protegendo, cuidando, manifestando o teu poder e o teu agir? Meu Deus, obrigado por cada membro deste corpo, por cada um, pois sei que neste corpo a qual somos membros, todos nós temos uma grande importância. Abençoa, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos ver, para que possamos enxergar o quão grande cada um de nós somos nesta grande obra, neste grande corpo, aonde Cristo tem sido e sempre será a cabeça que nos conduz e nos guia em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, e que assim, meu Deus, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado. Amém, minha querida. Minha querida Bel, que Deus continue te abençoando. Falamos hoje sobre a unidade do corpo, sobre a importância de cada membro, o quanto nós somos realmente importantes uns aos outros e todos para o corpo. Nunca venha desvalorizar aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te confiou. Ainda que seja pequeno, diante do que você espera um dia receber, seja fiel no pouco e sobre muito o Senhor te colocará. Só deixa florescer a semente que Ele já tem semeado na terra boa que é o teu coração. Amém? Vamos ficando por aqui. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e por mais esse dia de segunda-feira que se passou, e já apresentamos também mais essa terça, onde o Senhor Ele vai operar grandes sinais e grandes maravilhas. Eliane, que Deus continue abençoando a vida da irmã. Muita saudade. Vicentina Paz, a paz Elisângela Aquino, a paz meu querido irmão, meu irmão aqui fugiu agora, meu irmão aqui é Saulo, minha querida evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus, a Rosângela, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão conosco aí, que sempre tem sido fiel, irmã Arlete, que Deus abençoe poderosamente, Alexandre Veras, que Deus faça resplandecer sobre a vida de cada um de vocês a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, gente, até logo mais, quando eu volto com mais palavras de paz.